Olá, bem-vindo de volta. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a principal distorção e o principal parâmetro de um sistema de conversão de sinais analógicos para sinal digital. O parâmetro é a frequência de amostragem, o número de amostras que a gente toma por segundo ou por centímetro, no caso de uma câmera digital. E a distorção se chama aliasing. A gente vai falar sobre esses dois de uma forma muito introdutória ainda, só para mostrar para você o que virá adiante nesse curso. O aliasing é um fenômeno que a gente observa sempre quando a gente está vendo, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1 naquela câmera de dentro do carro. A gente vê, às vezes, parece que a roda do carro de Fórmula 1 está parada. O que acontece ali é que um vídeo na televisão, por exemplo, ele também tem um processo de amostragem. Ele, na realidade, são mais ou menos 25 fotos por segundo, que a televisão mostra uma em seguida da outra e o nosso cérebro junta aquilo e interpreta aquilo como uma imagem em movimento. Mas, de fato, são 25 fotos em cada segundo. O que acontece no caso do carro de Fórmula 1 é que, às vezes, dependendo da velocidade em que ele está, a roda está numa determinada posição e daí ela gira um monte de vezes. Se eu tiro a foto aqui, ela gira, 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 cai nessa mesma posição a hora que eu tiro a segunda foto. Gira, 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 e de novo, a hora que eu tiro a próxima foto, ela continua na mesma posição sempre. Então, o que você tem aí é o fenômeno do aliasing. Aliasing, em inglês, quer dizer codinômio. Então, o que acontece aí é que aquela variação rápida da roda, muitas voltas por segundo, aparece para a gente como um codinômio, como um alias, numa frequência de zero. Ela não muda de posição, ela parece que está parada. Esse fenômeno do aliasing, ele também se reflete no que a gente chama de efeito estroboscópico. Então você está em boate, por exemplo, você tem aquela luz estroboscópica, que ela acende rapidinho e depois ela fica um tempo apagada. Acende rapidinho e depois fica um tempo apagada. O que acontece para a gente é que cada vez que ela acende rapidinho, o nosso cérebro registra uma imagem, ela passa um tempo apagada e nosso cérebro registra outra. Só que no tempo entre uma imagem e outra, como ela ficou um tempo apagada, a gente não viu o que aconteceu. O braço saiu daqui, foi para lá, e daí o movimento parece que está todo picotado na imagem do efeito estroboscópico. Tem uma série de exemplos no YouTube muito interessantes sobre aliasing, que eu recomendo que vocês procurem. Vocês podem procurar, por exemplo, por Stroboscopic Effect, que quer dizer efeito estroboscópico em inglês. Isso aqui vai mostrar para vocês uma série de vídeos muito nessa linha, com a hélice do helicóptero que parece que não se mexe, tem uma série de coisas interessantes acontecendo. Tem uma outra série de vídeos muito interessantes que vocês encontram procurando por iPhone Inside Guitar. São pessoas que pegam o iPhone delas e colocam dentro de um violão. E eles tocam a corda do violão. A corda do violão, na hora que você puxa a corda, ela vibra numa velocidade muito alta. Mas a câmera do iPhone também tira suas 25 fotos por segundo, mais ou menos. Então aquela vibração super rápida da corda do violão vai aparecer para a gente com uma vibração mais lenta, um alias em baixas frequências. E a gente vai ver um fenômeno muito interessante, assim, uma vibração muito curiosa. E o terceiro vídeo, que eu acho o mais interessante de todos, que já tem umas 10 milhões de visualizações, você encontra procurando por Amazing Water Sound Illusion. E o que o cara faz aqui é o seguinte, ele seta uma câmera digital também para tirar 25 fotos por segundo, e ele liga uma mangueira no alto-falante. E o alto-falante está vibrando também 25 vezes por segundo. Então a mangueira está aqui pendurada, e o alto-falante vibrando 25 vezes por segundo. Enquanto o falante vibra, a mangueira está soltando água, a água vai fazendo um zigue-zague aqui embaixo. Só que o que acontece? Eu tiro 25 fotos por segundo. Então vamos dizer, eu tiro uma foto quando a mangueira está aqui. Daí ela vai e volta, e aqui que eu tiro a próxima foto. Ela vai e volta, e aqui que eu tiro a próxima foto. Então dá a impressão de que todas as fotos o padrão de zigue-zague é o mesmo. Então eu vou ver aquele zigue-zague da água e parece que a água está congelada, está parada. Esse é um videozinho muito bacana que também tem a ver com alias. Como eu tiro 25 fotos por segundo, parece que a minha imagem está parada. Mas o aliasing não é só a gente ver uma coisa como parado assim. O aliasing tem impacto maior do que isso em seus sinais. Então eu vou mostrar agora para vocês um exemplinho de um sinal de áudio daquele apito do trem no MATLAB. E eu vou mostrar como o aliasing pode afetar aquele apito do trem. E principalmente eu vou mostrar que a gente pode diminuir o efeito do aliasing. Eu não vou descrever como a gente faz isso aqui, porque esse é o tema do curso. Isso exige uma explicação mais longa. Mas eu vou mostrar para vocês que é possível diminuir o impacto do aliasing se a gente fizer a coisa direito. Então vamos ver o exemplo? Um exemplo envolve o seguinte. A gente tem aqui
a gente dá load train, que ele carrega o apito do trem. O apito do trem ele foi amostrado FS, que significa frequência de sampling, que é amostragem em inglês. Ele foi amostrado a 8.192 vezes por segundo. E ele gera para a gente esse sinal Y aqui, que é o sinal do trem. Então vamos escutar o apito do trem? A gente usa o comando sound SC do MATLAB, Y, que é o sinal de trem, e a gente passa a frequência de amostragem para o MATLAB. Então está um som bastante claro, está um som tranquilo, amostrado então 8.192 vezes por segundo. Eu vou diminuir a taxa de amostragem. Eu já gerei aqui um outro sinal que eu amostrei a 1.638 vezes por segundo. Tá? Vamos ouvir como é que ficou esse sinal? A gente toca o sinal Y1 para a gente ouvir. Esse é o sinal com a taxa de amostragem mais baixa. Então, como vocês ouviram, existe uma grande distorção nesse sinal. Você tem umas frequências mais baixas, assim. Isso é o aliasing. Frequências altas, mais agudas do apito do trem, a gente já vai falar mais sobre ser agudo e grave as frequências, mas frequências altas aparecendo como um som mais grave dentro do apito do trem. Distorceu brutalmente o sinal. A gente pode fazer melhor. Não vai ficar perfeito, mas vai ficar menos ruim do que o Y1. Então agora eu vou amostrar de novo a 1.638 amostras por segundo, mas antes eu vou tomar alguns cuidados que a gente vai ver quais são mais adiante no curso. E a gente toca o sinal. Vocês observam que já ficou bastante mais claro, mais próximo do apito de trem de fato. Então esse é o fenômeno do aliasing, é frequências mais altas aparecerem como frequências mais baixas. A gente vai estudar muito mais isso mais para frente. No próximo vídeo a gente vai falar rapidamente também sobre o que a gente vai ver sobre a reconstrução do sinal, a conversão do mundo do computador para um sinal analógico, que é o que acontece, por exemplo, quando você ouve uma música no seu fone de ouvido. Aquele sinal no seu fone de ouvido é um sinal analógico. E a gente vai resumir um pouco esse módulo. Obrigado e até lá!